Olá, boa noite, mulheres. Como que vocês estão? Vamos chegando. Já encaminha já para as mulheres que não podem ficar sem assistir esta live. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Seja bem-vinda. Já compartilha já com as mulheres, para ela ouvir uma palavra, para ela ouvir. Compartilhei aqui com algumas mulheres. Boa noite, Larissa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos aguardar até 8h05, tá bom? As mulheres entrar e a gente já começa. Você que está entrando já vai me dizendo, o som tá bom? Vocês estão me vendo bem? Boa noite, Larissa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Aí me falem aqui, estão me ouvindo bem? Me vendo também? Estou em um novo local aqui para fazer a live para vocês hoje. Lembrando, né, que é a live do desafio que a gente está fazendo, chama Desafio Despertar, de 21 dias. E já fica aqui para você, se você tem interesse em assistir essa live aqui gravada, né, porque vai ficar salva, já pode ir lá no link da bio, tem um link que você clica e você vai direto para um grupo. E lá você vai conversar comigo. Então, meninas, enviem aí para as outras mulheres, convidem elas para ter esse momento. Maravilha, está funcionando certinho. Muito obrigada. Isso aí. E aí vocês, as meninas que falam, Larissa está participando do desafio. As duas Larissas está participando do desafio. Conta um pouquinho aí, meninas, como que vocês estão no desafio? O que estão achando? Comenta aqui para mim. Comenta aí algo que hoje foi nosso 6º dia, né? Tia Meire, seja bem-vinda, boa noite. Tio Beto, boa noite. Seja bem-vindo. Que feliz. Aí tá, continua, o som tá bom. A imagem também tá boa. Tá tudo certo. Compartilhem aí para as mulheres, para elas poderem. Damares, boa noite, tudo bem? Bruna, minha xará, tudo bem? Sejam muito bem-vindas. Mais 2 minutinhos aí, a gente já começa, tá bom? Que bom, Larissa, que você tá gostando. Fico muito feliz. Preparei com amor e carinho esse desafio para vocês, para que ajudem, né? Dê um olhar diferente, às vezes o jeito como a gente aborda, né? Tudo fica mais clean para vocês enxergarem, uma linguagem mais simples, né? No desafio a gente tem um desafio diário, né? Onde a gente trata vários assuntos, né? Lógico, com uma sequência. E ali elas têm um exercício dia a dia para poder fazer, né, meninas? E é isso aí. Então eu vou dar a introdução aqui. Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela nossa vida, por este momento, porque Ele que tem preparado esses momentos para a gente estar aqui junto. Agradecer, né, por cada um de vocês que está aqui presente. E que o Espírito Santo venha nos conduzir, né, para que vocês tenham o coração, a mente aberta. Hoje o nosso tema é renovação da mente. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente aí o porquê,
né, que eu escolhi esse segundo tema para hoje. Então, 8h05, vamos lá. Bom, boa noite, mulheres e homens também que estão aqui presentes, né? Como já no começo, que Deus venha abençoar essa live, né? Ele venha estar no controle de tudo e que tudo que a gente fizer aqui da nossa vida, né? Enfim, né? Que tudo seja para honra e glória dele. Então, hoje a gente vai tratar sobre o tema de renovação da mente, né? Que trata de lives que a gente está fazendo toda segunda-feira, que é sobre um desafio despertar, tá bom? Então, o que eu queria começar aqui com vocês, boa noite, Duda, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vamos lá. O porquê que eu escolhi renovação da mente, né? Tem um versículo na Bíblia que eu gostaria de ler para vocês, está aqui a Bíblia comigo. Então, vamos lá. Fica em Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um versículo que eu sempre trouxe comigo quando eu comecei a estudar a parte de finanças, né? Porque a gente precisa analisar todas as situações da nossa vida hoje e começar a buscar a renovação da mente no sentido do quê? No sentido do conhecimento, né? E aí, o que eu trouxe esse versículo para falar para vocês é no ponto do quê? Hoje a gente está no 6º dia do desafio, né? Para as meninas que estão participando aí já da primeira turma. Por que eu trouxe esse assunto renovação da mente? Por quê? Por que é tão difícil manter a disciplina? Certo? Então, o que seria a disciplina? Né? É uma conduta onde a gente vai conseguir chegar num certo lugar, né? Com um objetivo. E em outro lugar que eu pesquisei, que provavelmente é o ChatGPT que vos fala, né? Ele colocou assim, que disciplina é a capacidade, né, de vocês seguirem um plano sem uma motivação inicial. Então, por que eu trouxe esse tema já logo no 6º dia do desafio? Para vocês entenderem que muitas vezes a gente precisa buscar essa disciplina, entende? E hoje, de eu estar fazendo essa live, eu falei para vocês que toda segunda-feira ia ter uma live. Então, eu tenho que ter a disciplina de separar esse horário, né? E fazer essa live, que eu me comprometi com vocês e comigo mesma em fazer essa live. Então, eu preciso ter esse momento para poder estar aqui falando com vocês. Então, eu preciso ter disciplina. Mesmo se eu estou triste, desmotivada, eu estou aqui para poder fazer. E um outro ponto também que eu trouxe para poder comparar é com a parte de atividade física. Porque a gente só vê o resultado a partir do momento em que a gente se compromete a ir à academia, pelo menos 3 vezes por semana, 5 vezes na semana, mas a gente às vezes desanima, né, no meio. E aí, por que vem esse desânimo? Por que às vezes é difícil de manter a disciplina, né? Porque muitas vezes a gente tem a falta de clareza do porquê nós estamos fazendo algo. E aqui no caso eu coloco, né, por que a gente está fazendo o desafio? Colocar um propósito para fazer o desafio. Não é só para poder guardar dinheiro, não é só para poder economizar, né? Busque mais a fundo, renove a sua mente, né? E comece a pensar mais por que você está buscando. O que você quer conquistar com esse desafio? Né? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o seu porquê? Né? O segundo ponto que eu gostaria de trazer para vocês é de querer resultado rápido. Né? A gente, assim, eu comecei na academia, não tinha andado nenhuma semana direito. Eu falei, nossa, eu não perdi nada de peso. Por quê? A gente quer um resultado rápido. E é tudo um processo. E o desafio, né, que a gente propôs, que é o desafio despertar, não deixa de ser um processo. Se hoje você tem 29 anos, se você tem 30, se você tem 40 anos, até hoje você não organizou sua vida financeira. Por que você vai querer organizar em 6 dias? Por que você vai querer organizar em 30 dias? É um processo.
Eu coloquei 21 dias porque é onde eu conseguia trazer um pouco de cada assunto numa sequência para vocês entenderem. Então, muitas das vezes a gente não vai ter motivação para continuar, a gente não vai ter disciplina. E é onde nós vamos ter que buscar, lá no fundinho, lá, né, escondido, para renovar a nossa mente, para a gente entender o porquê que nós estamos fazendo. E é igual no comecinho do versículo fala, deixa eu pegar aqui, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Por quê? O padrão desse mundo é o quê? Publicidade, ofertas. Não, pode comprar o dinheiro quando a gente morrer, a gente não vai levar o dinheiro para o céu, realmente, nós não vamos levar. Só que precisa ser dessa forma. Então tudo vai ser um processo, né? A gente tem que definir o porquê que a gente está nesse processo. Então qualquer processo que a gente começa, ele vai ser desafiador, porque é algo novo. E o nosso cérebro quer o quê? Só quer coisas com recompensas rápidas. E você organizar a sua situação financeira, se você só está organizando, se você vai organizar para você começar a ter um processo, né, vamos dizer aí, de endividamento para você se organizar, para você começar a pagar suas contas que estão pendentes, né? Então, tudo tem um processo. Então, não vai ser rápido, entendeu? Vai ser muito diferente. Vai ser um processo. Então, você tem que ter calma. Você tem que ter paciência com você mesmo, né? E muitas vezes a gente desanima também no meio desse processo de disciplina por falta de apoio. Ah, porque o meu marido não me apoia. Ah, porque ninguém contribui comigo. Ah, porque ele... Não. É uma coisa que eu aprendi, a gente tem que fazer as coisas sem precisar, no caso, de apoio. Porque muitas vezes depende de você mesmo, né, para poder fazer algumas coisas. É igual para fazer essa live, meu marido me ajudou. Ele trocou a lâmpada onde eu tô, ele fez uma oração comigo, ele me apoiou, entendeu? Mas é gostoso isso? É muito gostoso. Mas quando não vem esse apoio, a gente tem que fazer mesmo assim. Quer dizer, então, se ninguém te apoiar, o seu processo de desafio terminou agora? Você não vai continuar? Você estava fazendo por qual motivo? Que aí volta lá no primeiro ponto. Qual que é a clareza de você estar fazendo o desafio? E aqui, gente, não se encaixa só na parte financeira, não, tá? Em qualquer área da nossa vida. Então, a gente tem que ter clareza. A gente não precisa ter resultado rápido. A gente precisa primeiro começar. Às vezes, a gente não precisa ficar esperando o apoio de ninguém. Aí, o outro ponto que eu levantei aqui também, né, é a parte do cansaço mental. Porque muitas vezes a gente está cansada, porque a gente já pensou tanto. E às vezes foi num dia tumultuado, né? Como se diz aí, né? Que está na moda falar que o seu dia está corrido. Então, a gente tem que parar e começar a pensar o que realmente a gente quer. A gente vai renovar a nossa mente para a gente não se conformar com o padrão do mundo? O que o mundo tem trazido, né? O que o mundo tem nos deixado em relação à disciplina? Que você precisa trazer o quê? Performance? Que o seu resultado tem que ser rápido? Não, é tudo um processo. Então a gente precisa ter esse discernimento de entender o momento da nossa vida. Entendeu? E se você tirou, porque quando eu fui aplicar, né, eu apliquei um questionário. E lá eu coloquei o quanto tempo que você estava disposto para poder cuidar dessa parte da área financeira. Né? Umas colocaram 30 minutos, a outra 2 horas, enfim. Então, assim, eu coloquei justamente para você já ter ciência, e quando a gente começou, eu já coloquei lá, né, que lembre-se do tempo que você colocou, defina um horário, né, para você começar. É 2 horas que eu tenho por dia? Vai ser segunda, terça, quarta? Defina um horário que você goste, né, para fazer. A parte financeira é algo que a gente gosta de fazer? Às vezes não, igual eu falo que eu gosto de fazer, porque eu trabalho nessa área, né? Mas às vezes eu não estou disposta a fazer. Mas mesmo assim, eu preciso sentar e preciso fazer. Entendeu? Então, por mais que eu esteja cansada mentalmente, eu tenho que sentar lá. Às vezes posso esperar 5, 10 minutos, tomar um banho,
comer alguma coisa e sento lá para poder fazer. Por quê? Tenho que ter disciplina. Em tudo na nossa vida a gente tem que ter disciplina. Por quê? Se a gente for conformar com o padrão do mundo, né, com o que o mundo coloca para nós, muitas coisas a gente vai achar que é lá, né, 10 minutos no micro-ondas e tá pronto. Ah, mas não é assim. A gente tem que passar por um processo. Porque depois que a gente passar esse processo e renovar a nossa mente, o que a Bíblia diz? Nós vamos viver segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E aí, por último, o ponto que eu coloquei aqui é autossabotagem, né? O que seria essa autossabotagem? Ah, nunca deu certo de eu fazer isso, minha parte financeira não é agora que vai dar. Ah, isso aqui não é pra mim, não. Ah, não tô afim de economizar, não. Ah, o dinheiro nunca vai ficar na minha carteira mesmo, nunca vou ter dinheiro na conta. Então, ou seja, a gente já tá se auto-sabotando para não fazer aquilo. Então, assim, por que eu coloquei agora, com 6 dias? Nossa, Bruna, mas como que você sabe que tem alguém que já tá, vamos dizer assim, não desistindo, mas que já desanimou? Porque a disciplina, ela tem um preço a se pagar, né? Qual que é o preço que tem a se pagar? Justamente o fato de você estar lá todo dia, mesmo sendo uma coisa que você não gosta de fazer, você precisa estar lá todo dia. Você precisa persistir. Você precisa ter constância. Por quê? Só assim que você vai alcançar o seu resultado. Pode levar 2 meses, 3 meses. Mas é assim que você vai conseguindo, é um passo de cada vez. Porque a vontade de Deus está lá. Ela é boa, perfeita e agradável. Né? E logo quando eu começo o desafio, eu fiz uma pergunta. Como que você tem administrado hoje, né, as suas finanças? E aí eu coloquei para cada um por uma nota, de 0 a 10. E a pergunta que eu faço para vocês, depois de 6 dias, né, do desafio, ou para sua vida mesmo, que você que está assistindo depois, que nota que você tem dado para sua administração das finanças hoje? Porque ela requer disciplina, ela requer constância, assim como uma atividade física. Atividade física, você não está cuidando do seu corpo? Deus pede para a gente cuidar, né? Que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E por que muitas vezes a gente negligencia a parte financeira? A hora que a gente vê que a gente listou tudo lá, já passou a receita, né? Já deu menor do que a despesa, a gente já desanima. Eu já tive casos que eu atendi um casal que ela fala assim, não, Bruna, eu faço, mas a hora que eu vejo que já passou, eu desanimo. Ou seja, ela está se auto-sabotando, porque eu não quero fazer mais, nunca vai dar certo mesmo, não quero, né? Não sabe o porquê que está fazendo aquilo, que tudo tem um propósito para a gente fazer, tudo tem um objetivo para a gente fazer. Então, assim, o que eu deixo para vocês? Volte lá no primeiro dia do desafio. O que eu comentei com vocês? Que Jesus, quando ele foi fazer milagres, ele precisou que alguém enchesse, né, os barris de água. Ele precisou que alguém pescasse um peixe, que alguém fizesse um pão, que alguém retirasse a pedra. Né? Ele não fazia sozinho. Então, ou seja, tem a pessoa para te orientar. Né? No caso, tem a mim para orientação. Se vocês não fizerem a parte de vocês, e eu digo isso, gente, em qualquer coisa da vida de vocês, não é só a parte de finanças. Tem coisas que Deus pode fazer, mas a maior parte nós podemos fazer também. E Deus vai fazer a parte dele, resta nós fazemos a nossa parte. Né? Então, assim, é uma via de mão dupla. Então, se você já desanimou, se você viu que eu coloquei um questionário para responder, né? Qual que era o maior desafio? Se era falta de tempo, se era motivação ou se era manter a disciplina. Então, a disciplina, pensem comigo, é como você ir para a academia. Para ir para a academia, você não vai conseguir alcançar lá o shape, né? Que é o que eles falam, em 30 dias. É um processo. É a sua disciplina em fazer isso. Na sua vida financeira é a mesma coisa.
é o diário, é o fazer. Ah, Bruna, mas eu não quero fazer todo dia. Ah, mas eu vou fazer às vezes 2, 3 vezes por semana, 30 minutinhos, entendeu? E aí, igual a Larissa está falando, né? O maior desafio dela é manter a disciplina. Por quê? Às vezes a gente quer resultado rápido, entende? Às vezes a gente quer fazer o quê? Não, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que daqui 2 dias, 5 dias, minha situação financeira vai estar um brilho. E não vai ser assim. Por quê? Requer disciplina. Todo dia você ir lá e fazer um pouquinho. Requer constância. Todo dia você ir lá e fazer um pouquinho. Então a gente tem que tomar cuidado com esses fatores que eu levantei, que no caso seria a falta de clareza, né? O porquê que eu estou fazendo isso. E por que tem coisas que eu trago em live para vocês e não trago lá no desafio, né? No próprio desafio. Porque é algo para ficar mais dinâmico, entende? Então, para a gente não ter falta de clareza do que a gente, por que a gente está fazendo algo, então por que você está fazendo o desafio? Entende? E entender que você não vai ter um resultado rápido. Porque, igual eu comentei, demorou, vamos por 30 anos, 25 anos, para você começar a lidar, né, com a sua situação financeira. Então, não vai ser de um dia para o outro que você vai resolver tudo, certo? Então, tenha um tempo, tenha paciência com você mesmo. Você não conseguiu desenvolver um exercício ou fazer anotação hoje, vamos pular. Ah, então no outro dia eu vou me comprometer a pelo menos 30 minutinhos. Olhar o extrato bancário, olhar o meu cartão de crédito, né, o extrato do cartão de crédito, ver se eu tenho algo em dinheiro, ver o quanto que eu não tenho mais em dinheiro, ir lá e anotar. Por quê? É através desses pequenos detalhes, desses pequenos feitos no dia a dia, que você vai alcançando a disciplina. Por quê? No decorrer do tempo é igual na academia. Diz que depois de 3 meses que você começa a ver resultado, né? Então, ou seja, demorou 3 meses que eu precisei ir na academia todos os dias ou 3 vezes por semana, enfim, e aliado com alimentação para começar a ver resultado. Então, por que a maioria das vezes a gente quer ver resultado no estalar de dedos? Entende? Por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. A gente não pode se conformar com o padrão do mundo, porque às vezes o padrão do mundo nos leva a que a gente tem que ser feliz. A gente tem que ser feliz, sim. A gente tem que ser feliz com sabedoria. A gente tem que ser feliz com discernimento. A gente tem que ser feliz administrando bem aquilo que Deus tem nos dado. Porque não adianta nada. Como às vezes a gente quer ser colocado no muito, se a gente não está administrando, a gente não tem disciplina para administrar o que Deus tem colocado hoje nas nossas mãos. Como que Ele vai nos colocar sobre o muito? Então, é o quê? É o dia a dia. Entende? É o passo a passo. Então, a gente precisa ter clareza por que a gente está fazendo algo, entendeu? A gente precisa entender que muitas vezes a gente não vai ter resultados rápidos, vai demorar um pouco, vai ser um processo a seguir, né? A gente tem que entender que às vezes a gente não pode ser desmotivado porque vai nos faltar apoio. Ah, mas ninguém me incentiva. Ah, mas ninguém isso. Não. Às vezes, se você precisar, né, desse mover, combina com uma amiga. Fala assim, ó, vamos fazer junto? Eu tô num processo aqui, vamos fazer junto? Uma vai apoiando a outra. Uma manda mensagem, e aí, como que tá? Já fez atividade hoje? Se você se sentir melhor assim, não tem problema nenhum. É melhor, você faz conexão, você tem relacionamento com outra pessoa, né? A gente não fica só naquele mundinho, né? A gente começa a conversar com outras pessoas, né? Em relação ao cansaço mental. É igual eu postei ontem nos stories, né? Se permita contemplar. Às vezes só no fato de você se permita contemplar e se permita descansar. Antes eu não me permitia descansar. Mas agora, às vezes, eu me permito descanso. Por quê? Isso faz bem para a mente. A hora que a gente volta assim, nossa, vou fazer, hein? É hoje, né? E também a autossabotagem. Então, o que hoje você tem, o que você hoje entende como autossabotagem, que é, nunca deu certo mesmo, por que vai ser agora que vai dar? Não, isso não é para mim.
Não, organizar meu dinheiro, fazer a organização da minha situação financeira não é para mim, não consigo. Então começa a renovar a sua mente em relação a esses pensamentos. Começa a buscar mais entendimento, né? Ao contrário disso, mesmo que você pensa, né? Porque muitas vezes o que a gente está pensando vai levar com que a gente sinta e com que a gente haja. Então, às vezes, o pensar, isso não é pra mim, já vem o desânimo. Aí você não vai fazer mesmo. Por quê? Você já desanimou. E isso, volto a falar pra vocês, não é só em relação à situação financeira, tá? Em qualquer área da vida. Mas como aqui eu trago para falar sobre finanças, né? Então, essa é a parte principal. Então, mulheres, é esse o recado, né, que eu queria deixar aqui para vocês hoje, para completar a nossa segunda semana, né, do desafio, para você começar a renovar a sua mente, no sentido de começar a entender que muitas coisas a gente precisa ter disciplina, a gente precisa, sim, de motivação, né? Só que a maior parte vai depender mais do quê? De nós mesmos sentar e fazer, porque outra pessoa não vai fazer o que a gente precisa fazer. A gente precisa renovar a nossa mente, a gente precisa buscar entendimento, certo? E para a gente estar alinhado com a vontade de Deus para a nossa vida, para a gente viver aquilo que Ele tem, que Ele deixou na palavra, para a gente viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, e aí para isso a gente precisa o quê? Tá começando agora, né? Por isso que chama despertar. O despertar é nada mais, nada menos o quê? Uau, vou abrir meus olhos, vou acordar para aquilo que está acontecendo na minha situação financeira. Porque hoje, como que eu tenho administrado o que eu tenho nas minhas mãos? Que nota que eu daria hoje? Que nota que você daria hoje? Entende? Está fazendo sentido para vocês? O que mais tem chamado a atenção de vocês? Esses têm sido os seus desafios? E muitas vezes, na mentoria, né, que eu faço mentoria, então tem todo um acompanhamento, né? Dependendo do tipo, é organização financeira, é endividados, é empreendedor. Então, tudo tem um método para cada um desses itens que eu falei para vocês. E isso faz toda a diferença, porque é um processo. Então, a gente tem que entender que é um processo. Entende? Me contem aí. Vai ter um cachorro latindo aqui, mas faz parte do cenário. Me contem, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Me digam. Comentem aqui. Fez sentido isso que eu falei para as meninas que estão no desafio, ou até mesmo para você que não tá, vai assistir depois gravado, comenta aqui para mim para saber se os seus desafios têm sido isso, né? Porque a disciplina, gente, realmente você sentar e você tá disposta a enfrentar aquilo. Porque é igual eu falei para vocês, né? No processo na academia, vai 3 meses para você começar a ver resultado. E muitas vezes a gente quer ver resultado rápido, e não é assim, né? Tudo tem um processo, tudo tem um tempo para ir fazendo. O que a gente precisa começar é o quê? Dar o primeiro passo, né? Eu comecei ele, né? Começar. É o despertar que a gente precisa. Por quê? Para começar a ir fazendo. E às vezes a gente sentir que a gente não está motivado, que a gente não sabe o porquê que está fazendo, volta e começa a pensar. Por que eu estou fazendo isso? Aonde que eu quero chegar? Porque muitas vezes, igual eu falei para vocês, o nosso cérebro, ele quer... ele sempre vai tomar por decisões mais rápidas, porque ele não quer esforço. Então, se você sempre tentou fazer, né? Na verdade, tentar não tem. Ou você vai fazer ou você não vai fazer, né? Então, ou quando você fez, ótimo, maravilhoso. Quando você não fez, existe um motivo porque você não fez. Entendeu? Então, começar a renovar sua mente e buscar esse sentido. O que tem feito com que você não tenha disciplina na parte financeira? Porque requer disciplina.
é todo dia um pouquinho, ou a cada 2 dias eu vou sentar para poder fazer os meus lançamentos, me organizar, entende? Então é isso, mulheres, homens também que estão aqui na live. O que eu queria deixar hoje para vocês é esse recado bem simples, mas que se vocês começarem a entender, faz toda a diferença na parte financeira de vocês, tá? Porque muitas coisas na nossa vida, ela requer processos, né? O resultado pode vir rápido, como pode não vir rápido, entende? Então, assim, a gente precisa ter ciência, a gente precisa renovar, buscar a renovação da nossa mente, entendimento, para saber aonde nós queremos chegar, para viver a boa, perfeita vontade de Deus sobre a nossa vida. Tá bom, mulheres? Homens que estão aqui na live? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Foi bem simples, porque é o simples. Não tem como ficar floreando muito. Então, o que eu quero deixar hoje para vocês é que vocês comecem a refletir, né? O porquê que eu quero cuidar da parte financeira? Por que eu quero me organizar? Por que eu quero sair da dívida? Por que eu quero organizar o meu trabalho, o meu empreendimento? Entende? O que eu estou buscando com isso? Aonde que eu quero chegar? A hora que vir o desânimo, a hora que eu começar a pensar, nossa, isso aqui não é para mim, não, isso aqui não vai dar certo, o que eu preciso fazer? Entende? Então é isso que eu deixo para vocês. É mais uma reflexão, porque o desânimo, né, a indisciplina, ela vai vir, certo? Então, tudo vai depender de como nós vamos lidar com essa situação. Aonde que nós vamos buscar a mudança disso. E a palavra nos ensina, né? Renovação da mente. Começar a ter entendimento, começar a ter paciência com você mesmo. Né? Que às vezes a gente fica frustrada com a gente se sente culpada. Por muitas coisas que estão acontecendo, a gente se sente culpada, mas a gente tem que começar a buscar até esse entendimento. A gente só não pode conformar, como diz a palavra, a gente só não pode conformar com o padrão desse mundo. Com o que o mundo tem colocado de padrão para nós. Certo? Então, fica aqui para vocês. Muito obrigada. Você que assistir aqui depois do gravado, né, que a gravação vai ficar depois disponível, me conta o que mais chamou sua atenção. Para você que está ao vivo aqui comigo, assim que eu gravar a live, comenta também lá o que chamou sua atenção na live, tá bom? E segunda-feira que vem, temos mais uma live, tá bom? Beijos, muito obrigada por todos que estão aqui participando. É muito importante para mim, é desafiador. Eu preciso manter a disciplina, mas é gostoso. Quando a gente vê que pelo menos por 33 minutos eu falei algo aqui para vocês, eu já entendo que aos poucos eu tenho a disciplina de fazer isso. E eu preciso fazer isso. Por quê? O resultado vai ser um piscar, um estalar de dedos? Não. É o processo. Tá bom? Então é isso aí. Beijo para vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E até segunda-feira que vem, com mais uma live num outro tema diferente também, tá bom? Beijos para vocês, uma ótima noite. Deus abençoe vocês.